Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Elizabeth e hoje nós vamos falar a respeito de cálculos estequiométricos, casos particulares, que são rendimento e pureza. Vamos dar uma olhadinha na aula? Vamos lá? Primeiro, nós vamos olhar e entender os objetivos dessa aula, né? Então, que são entender como se realiza cálculo de rendimento e pureza, praticar os conhecimentos por meio de atividades. Essa aula, como o próprio objetivo sugere e o título, é cálculo, né? Então vamos lá? Alguns questionamentos. Qual a diferença entre cálculo com rendimento e cálculo com pureza de reagente? Será que tem diferença? Será que o processo de montar as equações é a mesma? Como é que funciona isso, né? Será que algum reagente é 100% puro? Vamos dar uma olhadinha na aula? Vamos lá. Então, começamos com o rendimento das reações. Toda vez que você ouvir o termo rendimento de uma reação química, entenda que é a quantidade de produto que realmente é obtido ou que será obtido em relação à porcentagem teoricamente esperada. Rendimento de 100% de uma reação é teórico. Então, vejam aqui, sabe aquela história, aquela questão, aquele questionamento que nós fizemos? Se um reagente é totalmente puro, se uma reação química ocorre com 100% de rendimento, então vejam, tanto um quanto o outro respondendo, né, as duas questões são teóricos. Você não tem um reagente 100% puro e você não tem um rendimento de reação que chegue a 100%, tá certo? Por isso que quando a gente fala em rendimento, a gente fala na quantidade de produto que de fato é obtido, tá? A partir de um cálculo teórico, tá bom? Quais são as etapas, quais são os passo a passo de um cálculo estequiométrico, né? De um cálculo com rendimento, de uma estequiometria com cálculo simples, de um cálculo com pureza. Quais são os passos que nós precisamos ter? Sempre, um dos mais importantes, escrever a equação balanceada. Errou no balanceamento, errou no cálculo, tá certo? Tem que ter muito cuidado com isso. 2. Identificar as proporções entre as substâncias envolvidas, que também é bastante importante. Você parte sempre da proporção, do número de mols, tá? Então, um reagente tem 2 mols, o outro tem 1. Essa é a proporção entre eles. E todo o cálculo é baseado nessa proporção. 3. Estabelecer a relação em mol das substâncias envolvidas, que a gente já comentou. E, por último, porém não menos importante, realizar ou efetuar a regra de 3, tá? Que é bastante importante também. Vejam, nós vamos acompanhar ao longo da aula que existem outras maneiras de se fazer o cálculo de rendimento, tá? Que não seja somente pela regra de 3. Mas isso a gente vê ao longo da aula. Por exemplo, né, aqui. Como é que a gente calcula o rendimento de uma reação? Eu tenho 2 modos de calcular essa reação, ou esse cálculo, né, de rendimento. A primeira é por meio de regra de 3. Então, como é que funciona? Você tem a quantidade esperada, ou seja, o teórico, né, é 100%. O quanto de fato foi obtido vai te dar X de rendimento, né, X% de rendimento. Então, isso aqui é por regra de 3. Agora, por meio da expressão, qual a expressão que a gente utiliza? O rendimento é igual a razão entre a quantidade obtida e a quantidade esperada multiplicado por 100. Então, você pode utilizar esses 2 métodos para fazer o cálculo. Qual deles é o mais adequado? Aquele que você se sentir mais confortável, tá bom? Os 2 você chega ao mesmo local, ao mesmo resultado, o mesmo cálculo, tá? O mesmo rendimento. Então, vejam, aqui nós temos um exemplo resolvido. A combustão de 36 gramas de grafite, né, carbono-grafite, provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico, CO2. Então, eu parto do grafite e obtenho CO2. Qual o rendimento da reação? E as massas molares foram dadas, né? As massas moleculares, carbono 12, oxigênio, o gás oxigênio 32 e o CO2 44 gramas por mol, tá bem? Então, vejam, primeiro ponto que a gente viu, a equação balanceada. Se você não fizer o balanceamento da equação, você não tem o cálculo, tá? Então, vejam, aqui eu tenho 1 carbono para 1 carbono, 2 oxigênios para 2 oxigênios. A equação veio prontinha, balanceada. A gente não precisa se preocupar com isso, tá?
Agora, quais são as substâncias envolvidas? Carbono, grafite e CO2. Daqui a gente precisa tirar a proporção em mol entre eles. Então, eu tenho 1 mol de carbono, grafite, produziram 1 mol de CO2. Tá certo? Fizemos a proporção em mol. Terceiro passo é montar e efetuar a regra de 3. Tá? Então, olha, 12 gramas de grafite. De onde é que saiu isso? Dos dados do problema. Ó. Aqui eu coloquei essa caixa como se fosse um bloquinho adesivo para você lembrar. Então, o carbono é 12 gramas por mol, o gás oxigênio 32 e o CO2 44 gramas. As nossas substâncias envolvidas é o carbono e o CO2. Então, 12 gramas de grafite produzem ou produziriam 44 gramas de CO2. Porém, o enunciado do problema falou em 32 gramas de carbono grafite. Então, a partir desses 32 gramas, quanto de CO2 eu obteria? Fazendo o cálculo e cruzado, né? Eu tenho x vezes 12, 36 vezes 44. Fazendo, efetuando essa conta, essa divisão, nós chegamos a 132 gramas de CO2. Terminou o problema? Não, porque nós precisamos saber o rendimento da reação. Nós achamos a massa teórica de CO2 a partir de 36 gramas de grafite, tá bem? Agora a gente vai para o cálculo de rendimento. Como é que eu faço? Os 132 que nós calculamos, tá? 132 gramas de CO2, ele me dá 100% da reação. Tá ok? Por quê? Porque é o cálculo teórico. É o que se esperava obter, tá? Mas o enunciado diz que ao invés de 132, foi obtido 118,8 gramas de CO2. Então, isso é o X de porcentagem. O X de rendimento dessa reação. Então, fazendo as multiplicações aqui, os cálculos, nós chegamos a um rendimento de 90%. Veja, para a indústria, essa reação é muito útil, porque ela me dá um bom rendimento. Ela me dá um rendimento de 90%, tá? Então, a indústria busca sempre o lucro. Então, ele espera sempre reações que deem um bom rendimento, beleza? Cuidem com isso. Vamos lá? Agora é uma atividade, tá? Eu vou ler a atividade, o enunciado antes, e aí você resolve, beleza? Então, a reação entre o sulfato de cobre 2, este aqui, e a amônia, tá aqui a amônia, origina o composto sulfato de cobre. De sulfato amoniato, né? É um sulfato à base de amônia e cobre, tá certo? Determine o rendimento aproximado do processo quando são obtidos 31,5 gramas dessa substância a partir de 25 gramas de sulfato de cobre 2, com excesso de amônia. Aqui tem as massas molares, agora é com vocês. Pare para pensar, reveja e eu aguardo vocês.
Olá, estamos de volta. E aí, conseguiram resolver? Vamos lá, então? Primeira coisa que você tem que fazer, equação balanceada, certo? Balanceamento da equação. Então, veja, eu tenho um cobre para um cobre, tá? Enxofre, eu tenho um para cá, tenho um enxofre para lá. Amônio, eu tenho 4 vezes aqui, 4 vezes aqui. Então, a princípio, a equação está balanceada, certo? Então, o que nós temos? 1 mol de sulfato de cobre produziu 1 mol dessa substância, tá certo? Então, a reação está 1 para 1, beleza? Opa! Aqui eu trago o nosso bloquinho adesivo, né? Com as massas moleculares que foram dadas. Então, para o sulfato de cobre, 159,2 gramas por mol. Aqui nós temos 227,6 gramas por mol, tá certo? Vamos lá, então? Aqui, olha, fazendo a estequiometria. Então, eu parto de 159,6, que foi dado, vezes 1 mol. E aí, 1 mol vezes 227,6, beleza? Aí ele diz o seguinte, que foi obtido uma quantidade a partir de 25 gramas de sulfato de cobre 2. Então, eu tenho X gramas, tá? Fazendo a regra de 3, chegamos a aproximadamente 35,7 gramas dessa substância, tá ok? Então, veja, isso aqui é o cálculo que nós chamamos de cálculo teórico, é o quanto deveria ter sido obtido. Terminamos a equação, o cálculo? Não, falta o rendimento ainda. Aí nós temos que o cálculo teórico, 35,5, corresponde a 100%. 31,5 que foi o informado no enunciado, me dá Y% de rendimento. Fazendo a regra de 3, nós chegamos a aproximadamente 88,23% de rendimento. Essa reação também é uma reação bastante utilizada na indústria e que me dá um rendimento muito significativo, tá certo? E agora, quando eu falo em pureza de reagente, como é que funciona? Outra coisa, lembrando, um reagente não fica 100% puro, sempre tem um pouquinho, traços de impureza. Mas veja, na indústria farmacêutica, isso precisa ser muito bem estudado, porque o reagente precisa estar bem puro, com o máximo possível de pureza, para não causar alergias e outros efeitos colaterais, tá certo? Na indústria alimentícia também. Precisa tomar bastante cuidado quando a gente fala em pureza. Então, o cálculo e a determinação de pureza de reagente, está vinculado ao procedimento e à preocupação rotineira em indústrias que primam pela produção de novas substâncias. Então, o resultado de toda a reação química. Então, vejam, uma reação, ela vai te dar sempre novas substâncias, né? É um fenômeno químico, beleza? Um processo químico. Então, a gente precisa estar sempre atento a como é a questão da pureza. Como é que a gente faz o cálculo da pureza? Então, a massa, eu tenho uma regra de 3, aonde eu tenho a massa utilizada do reagente, 100%, e a massa real do reagente vai me dar X, tá certo? Sempre a partir de uma regra de 3. Vamos dar uma olhadinha? Aqui nós temos um exemplo resolvido. A reação a seguir é realizada para se produzir amônia. Então, eu parto de nitrogênio, de gás nitrogênio, de gás oxigênio, chegando a amônio. Digamos que nessa reação foi utilizado 200 gramas de gás nitrogênio e obtiveram-se 170 gramas de gás amônia. Qual era o grau de pureza do gás nitrogênio usado no início? Aqui a gente tem as massas moleculares, certo? Primeira coisa que a gente tem que analisar, a equação está balanceada? Ó, 2 nitrogênios para 2 nitrogênios, 6 hidrogênios para 6 hidrogênios. Equação balanceada, tá? Então, eu tenho que 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, produz 2 mols de gás amônio, tá? Aqui, a gente tem a nossa caixinha, né, o nosso bloquinho adesivo aqui, onde a massa molecular do gás nitrogênio é 28 gramas por mol e da amônia 17. Vamos aos cálculos? Então, olha aqui, ó, 28 gramas de gás nitrogênio produz 2 vezes 17 gramas de amônia, de gás amônio. 170 gramas de gás amônia produz quanto de nitrogênio? Fazendo os cálculos aqui pela regra de 3, nós chegamos a aproximadamente 140 gramas de gás nitrogênio, certo? Terminamos? Não, a gente precisa ver a pureza. A equação está balanceada, então vejam,
ele disse lá no enunciado que a partir de 200 gramas de gás nitrogênio, ele queria saber qual é a porcentagem de impureza. Então, os 200 gramas seria o meu 100%. Mas foi obtido 140, né? No cálculo anterior que nós fizemos. 140 gramas de gás nitrogênio me dá X de pureza. Então, fazendo os cálculos, X vezes 200, 140 vezes 100, nós chegamos a 70% de pureza. Então, inicialmente, o gás nitrogênio estava com 70% de pureza, tá bom? Vamos lá? Agora, mais uma questão, mais um exercício para vocês, uma atividade. Aguardo vocês aqui. Estamos de volta e então, conseguiram fazer os cálculos? Veja, se você não conseguiu fazer o cálculo de primeira, não se preocupe, eu já passei por isso. Volta, assiste a aula, faz novas anotações,
tenta de novo. Assista a aula quantas vezes forem necessárias até você ficar super confiante no que você está fazendo, tá bom? Vai te ajudar pra caramba. Então vamos lá? Uma amostra de calcita contendo 80% calcita, 80% calcita e carbonato de cálcio, 80% de carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetido a aquecimento, segundo a equação. Então, o carbonato de cálcio se decompõe em CaO, que é o que eles chamam de calcita, e CO2, beleza? Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Massas moleculares, CO3 100 gramas e do CaO 56. Vamos lá. Primeira coisa, equação balanceada, gente. Um cálcio para um cálcio, um carbono para um carbono, 3 oxigênios para 3 oxigênios. Equação balanceada, certo? Então, aqui, calculando as massas, a gente tem a proporção de 1 para 1. Então, 800 gramas de carbonato vão me dar 100%. X gramas de carbonato de cálcio teria 80, foi o que ele disse lá, né? Então, nós obtivemos aqui, fazendo os cálculos, 640 gramas de carbonato de cálcio, tá? Terminamos? Não, a gente precisa responder a pergunta. Cálculo da massa de CaO. Aqui eu coloquei a caixinha aqui com o nosso bloquinho adesivo, né? Com as massas molares e vamos lá. Então, 100 gramas de carbonato de cálcio produzem 56 gramas de CaO. 640 gramas de carbonato de cálcio vai me dar Y, tá? Portanto, aqui fazendo os cálculos, nós chegamos a 358,4 gramas de CaO, tá? Dióxido de cálcio, tá certo? Então, o que significa isso? Significa que a partir daquela quantidade, dentro do grau de pureza que ele estabeleceu no enunciado, nós obtivemos essa quantidade de CaO, dióxido de cálcio, certo? E olha só, para pensarmos sobre a aula, pensarmos um pouquinho sobre a aula. A água para análise industrial. Então, veja, nessa reportagem, se você apontar aqui com o seu celular para o QR Code, você tem acesso à reportagem toda, tá bom? Então, a água para análise química instrumental, o que é? Quais os tipos? Qual é a importância? Então, o que vem a ser essa água que nós chamamos de ultra pura, tá? Então, nós vimos rendimento, nós vimos pureza de reagente, certo? Então, o que é uma água ultra pura? Então, ela se refere à água que foi purificada por especificações altamente rigorosas, tá? E esse termo é comumente utilizado na indústria de semicondutores e farmacêutica. Então, vejam, leiam a reportagem para você conhecer um pouquinho mais sobre essas especificações, tá ok? O que nós estudamos hoje? Nós vimos... entendemos como realizar o cálculo com rendimento e o cálculo com pureza e praticamos o conhecimento por meio de atividade, certo? Aqui algumas referências utilizadas e espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, façam as anotações. Quero agradecer a Elisângela, né? Aqui aos meninos do Estúdio 1, seu Rubens e o Jonathan, e até a próxima.